Olá, eu sou a Jéssica Blasques da Silva, sou aluna do programa de pós-graduação em educação da Unifesp e eu venho apresentar um trabalho que vem sob o título de Entre Cuidar e Educar, a prática docente no atendimento à criança de 0 a 3 anos. O objetivo da pesquisa foi investigar valores e disposições, que se manifestam ali na prática pedagógica de professoras da creche e que foram incorporados em processos formativos não formais. Pensando nas trajetórias sociais das professoras que foram investigadas, partiu-se de um referencial teórico com a observação de que a formação e a prática docente pudesse ser compreendida em sentido ampliado. Então, a formação ela vai se dando como uma condição contínua e experiencial. Então, utilizamos Garcia para trazer essas referências e a prática docente também compreendida como algo além de que é configurado dentro da formação em sentido formal também. Então, compreensão de uma prática que ela é dada como uma cultura objetivada, que ela vem sendo trazida como uma tradição acumulada e ela vai ocorrendo ali nos espaços educativos e vai sendo compartilhada pelos professores como um legado. Então, trazemos um pouco do sacristão, compreendendo as trajetórias das professoras como processos formativos não formais, que elas vão aprendendo o fazer docente dentro dessas condições que são inseridas profissionalmente. Olhe-se também para esse professor como um agente social, de que ele também está em contato com essas experiências e essas experiências elas não ocorrem em um vazio, mas elas estão inscritas em algumas estruturas sociais. Então, ele levar em conta que essas trajetórias profissionais elas ocorrem, tendo em vista o que é ser professor, a configuração de uma função docente, além de olhar para o espaço social em que essas professoras estão inseridas, que seria dentro de um campo educacional e ainda assim dentro da creche como parte desse campo educacional, com as suas especificidades, Então, a gente utiliza também os conceitos de hábitos e campo que são formulados por Bourdieu, Então, compreendendo a creche, como eu disse, como um subcampo do campo educacional que ele é desvalorizado, há algumas considerações a serem feitas, pensando como condições objetivas que se inscrevem ali no trabalho dessas professoras, como experiências, e vão também configurando e orientando as suas práticas. Então, o conhecimento do histórico da creche e a sua condição historicamente colocada dentro do campo educacional é uma parte muito importante a ser considerada nessa configuração histórica da creche, de um reconhecimento a partir da LDB, que traz ela como etapa de educação básica, como tem se configurado essa questão entre cuidar e educar. Para verificar o que se pretendia da pesquisa, e aqui eu também trago esses aspectos, são focados nessas entrevistas que foram realizadas. Então, os dados eles foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e questionário também complementar para algumas informações sobre escolarização familiar e cunho socioeconômico de 4 professoras de educação infantil em trabalho na creche na rede pública de Guarulhos. Então, entre 4 professoras, optou-se por perfis diferenciados, em que 2 professoras são professoras mais antigas de rede, que entraram na profissão docente na creche, antes mesmo de ser reconhecida como uma profissão docente e sem formação no curso superior de pedagogia. E as outras 2 professoras que compõem o estudo são professoras com menor tempo de entrada na rede municipal e com ingresso já em formação em licenciatura em pedagogia. Optou-se também pela escolha de 2 creches diferenciadas, uma creche central e uma creche periférica também. Bom, pensando em aspectos que se referenciavam como regularidades e aspectos relacionados ao binômio cuidar e educar, foram trazidas para esse trabalho alguns resultados e algumas discussões. As 4 professoras apontaram a dificuldade ao realizarem trabalho com os bebês. Elas afirmam que com essa faixa etária é muito difícil observar o que elas compreendem como um resultado, Então, elas vão trazendo que práticas pedagógicas não são possíveis de serem realizadas com os bebês.
trazem muito mais o cuidado com essa faixa etária. Então, observa-se, né, perante esses depoimentos, uma grande cisão, inclusive dentro da creche, que elas separam bebês e crianças que são um pouco maiores. E ao se dar essa cisão entre bebês e crianças um pouco maiores, elas também separam a questão do binômio cuidar e educar. Tendo em vista as considerações, né, referente às análises de dados dos depoimentos das professoras, algumas considerações podem ser aqui expostas. Então, essas condutas das professoras, ao serem analisadas, né, a gente acaba podendo relacionar ela com estratégias que são realizadas a partir de um senso prático que essas professoras vão assumindo, vão compreendendo ao entrarem na profissão docente, né? Então, ao compreenderem a posição da creche, uma posição desvalorizada, do cuidado, do trabalhar com crianças muito pequenas e bebês, elas assumem a função docente, né, e ao ocupar determinada posição social, acabam compreendendo a demanda desse campo educacional e desse trabalho docente que precisa ser desenvolvido dentro da creche.